Ano de 83, meu pai e minha mãe moravam num barraquinho de um cômodo. E aí, logo após eu nascer, meus pais se separaram. Pouco tempo depois, 2, 3 meses, meus pais acabaram se separando. E eu fiquei com a minha mãe. Fiquei morando com a minha mãe naquele bairrozinho. Eu nasci num hospital chamado Piratininga. Ele era tão bom que foi implodido o hospital. Era conhecido como açougue de gente. Cada 10 crianças que nasciam nesse hospital, apenas uma conseguia voltar para casa com Nossa vida. Senhora. Era muito triste. Caraca. Ele foi por muitos anos conhecido na Zona Sul como açougue de gente. 10 por 1. 10 por 1. E você foi um desses um. Eu fui um desses um. Eu falo que nasci no domingo, por probabilidade nasci no domingo. Difícil para chegar até o hospital, minha mãe não tinha carro, não tinha nada, mas consegui chegar até o hospital e foi quando eu nasci. Isso, fui criado na favela, criado dentro de comunidade. A minha casa era um quarto com banheiro pequenininho. Minha piscina era o córrego, então quando chovia no final da favela tinha um córrego. E ali jogava os dejetos da favela, o lixo era tudo Aham. ali. Mas quando chovia, aquilo subia ao rio. Então era minha piscina. Gostava de nadar ali. Não descobri, hoje sou deficiente visual, mas nessa época eu não tinha noção que era deficiência visual. Com 7 anos, morando com eu e com minha mãe, meu pai separado. Vou perguntar um pouquinho nessa fase de. Como assim você não sabia que você era deficiente visual? O que isso quer dizer? Como você foi descobrir? Eu fui descobrir a deficiência visual, eu estava com 13 anos. Eu já estava na sexta série, sétima série, quando tiraram uma foto e essa foto saiu muito louca. Porque até então tirar foto era muito escasso naquela época. Então não tinha muito recurso para tirar foto. E eu não tinha essa noção que eu não enxergava tão bem. Eu lia de próximo, tinha um estrabismo, mas não tinha a noção que eu tinha perda total de visão. Nunca tinha ido ao Nunca tinha noção oftalmo. disso. Eu Aham. fui com 13 anos porque uma professora fez um evento na escola e tirou a foto e todas as minhas fotos saíram com olho branco. Ah, E aí ela falou, vamos encaminhar você para um oftalmo que você precisa ver o que você tem. E aí nesse oftalmo ele descobriu que tinha toxoplasmose. Minha mãe teve toxoplasmose na gravidez, que acabou afetando eu. então foi por causa durante a gravidez. Gravidez. E é uma coisa que é Aham. pouco falada, né? Toxoplasmose é oriundo de pelo de gato, de cachorro, uma bactéria, atinge acho que 2% das mulheres gestantes no mundo e pouco se fala. Mas não tem vacina para tosse? Hoje tem. Tem, Hoje né? tem, já tem tratamento, já tem alguns pilares de medicação e vacina. Mas até então, em 83, não se tinha. Então, bem, você nasceu em Capão Redondo, com 13 anos, estava lá, já tinha nadado na piscina lá no Ah, Rio, que não. Pera aí, você tá surgia, pulando uma estava parte. pulando uma parte. Tá pulando uma parte. Aí, com 10 anos, eu morei com minha mãe. Minha mãe trabalhava para esse advogado. Um dia ele foi levar ela. Eu lembro do carro que ele tinha. Ele tinha um Ômega. Um Ômega 90, 92. Era um Ômega, um carro. Um Um carrão, carro. carrão. Era um carro. É. Para os padrões que tinha na época, era um mega carro. E minha mãe trabalhando com ele, jogou uma maleta fora. Porque não servia mais a maleta. Minha mãe não tinha como condições de comprar mochila. E aquela maleta foi minha mochila. E aí Ah, despertou ainda mais a vontade de ser advogado. Mas com 10 anos, eu quis conhecer meu pai. Eu não conhecia até 10 anos de idade, até 10 anos. eu não conhecia Aham. meu pai. E aí, com 10 anos, eu fui conhecer o meu pai, falei para minha tia, e nessa época, minha mãe, ela teve um problema de saúde que tem até hoje, que é psicose mental. Ela perdeu um primo que foi assassinado próximo dela. E esse primo disparou alguns gatilhos na sua mente. E hoje ela passa por tratamento, psiquiatra, toma alguns medicamentos. Quando a crise está muito aguda, ela precisa ficar internada em clínicas de psiquiatria para mulheres. Aham. É com mais frequência, com o avanço da medicina e da medicação, essas crises diminuíram muito. Então, uma a cada 2 anos, uma a cada 3 anos. E eu morava com ela. E aí depois eu passei a morar com tia, com primo, com vó, com todo, Normal. com É. alguém que podia cuidar, porque minha mãe não podia cuidar. Com 10 anos eu quis conhecer meu pai. Falei pra minha Uhum. tia, morava super bem com a minha tia, tá tudo bem, mas eu queria um pai, queria um pai. E eu lembro que minha tia pegou minhas coisas, levou para Itapecerica da Serra, uma cidade, uma casinha, Mas sabiam quem era seu pai, onde ele morava, o sabia, endereço sabia. dele. Tinha Ah, informações dele, ele era um professor de futebol da escolinha da prefeitura de Itapecerica. entendi. E aí me levaram nessa casa Pô, ainda dele, mais sabendo seu pai é professor de futebol, você fala, pô, quero jogar futebol com meu e pai. eu não jogo bola. É. Uma das ironias é que eu nunca Aham. consegui desenvolver o futebol. Nesse ponto, eu cheguei numa casa, um homem rouco, alto, saiu. Minha tia falou assim: ó, tá aqui, as coisas dele, tá aqui seu filho. Ele quer você. Deixou lá. Deixou lá. Só que meu pai estava casado, tinha outros 2 filhos, uma casa de 2 cômodos.
Então foi bem difícil. Uhum. E aí, nesse período, meu pai acabou perdendo, meu pai é alcoólatra, ele acabou perdendo condições de pagar o aluguel da casa. Entendi. E a gente foi morar dentro do estádio de Itapecerica. Dentro do estádio, literalmente no vestiário do estádio. Um vestiário era quarto, o outro vestiário era cozinha e sala. E hoje existe uma casinha atrás do vestiário, que é onde meus irmãos moram. Uhum. Mas eu fui morar lá. E dentro desse estádio, eu sofri uma tentativa de abuso de um segurança. E eu acabei falando com meu pai não acreditou. E meu pai era um homem muito duro no falar. Não era uma má pessoa, mas era um homem, um típico nordestino com aqueles vieses antigos. De a palavra ser mais forte, de Sim. valer. E eu acabei optando para rua. Eu decidi morar na rua. Meu pai nunca foi atrás, também nunca quis saber. Eu estava em Itapecerica mesmo, mas eu morava numa casa abandonada, cuidava de carro, tinha um mercado bandeira lá, eu cuidava de carro no mercado, me ajudava a carregar a compra. Tinha um restaurante em frente chamado Paiuca, o segurança, o garçom de lá, colocava a comida numa sacolinha limpa e me dava um sinal, eu conseguia comer. Então eu fiquei naquela região mesmo, mas nunca meu pai foi atrás. Eu cuidava de carro, ajudava, às vezes, muitas vezes eu comprei comida com o dinheiro que eu ganhava e deixava na porta com meu pai, por conta dos meus irmãos pequenos. O que mais eles não estavam comendo? Eles não tinham totais condições, eles tinham um alimento básico, mas não tinham uma maisena, não tinha uma fruta. E o seu pai, ele casou de novo e a mãe não morava com eles? Morava com eles. Mas ela não trabalhava fora. A função dela naquela época era lavar os uniformes dos jogos, das equipes Do de futebol, colégio que ele era o da treinador prefeitura. da E ganhava um prefeitura. pouquinho, ganhava 3 centavos, 2 centavos por peça. Ela ganhava para Era lavar. bem Aham. pouquinho. Então, e aí eu tinha essa noção que o que eu ganhava eu podia compartilhar. Então, assim, hoje eu tenho meus irmãos formados, já tudo, mas eu consegui ajudar dessa forma. Aham. Até que um dia me passaram na rua, uma vizinha da minha avó me viu na rua e falou assim: Ó, viu o Leandro jogado na rua. E aí eu tive vergonha de voltar, de contar que eu estava na rua. Aham. E aí foram procurar. Começaram a me procurar e me encontraram. Foram até meu pai falou assim: não sei, não está vindo para casa. E não sabia por quanto tempo. E aí eu fui, me tiraram da rua, levaram para uma casa da minha tia. E agora, o que que faz com o Leandro? Com quem que ele vai ficar? Foi quando eu fui mandado para o interior de São Paulo. Aham. Mas e a sua mãe? Ela estava te procurando também? Minha mãe não tinha muita noção, porque nessa época as crises eram E constantes. não tinha medicação, Não né? tinha Aham. medicação, era precário, e ela tinha minha irmã. Mesmo separada do meu pai, ela continuou saindo com meu pai e teve uma filha, que é minha irmã mais Entendi. nova. E ela morava com a minha irmã. Então ela não tinha condições de ter mais um filho. Então praticamente ela tinha falado: você precisa ficar com a sua avó, porque eu vou Uhum. trabalhar, o que eu puder te ajudar, eu te ajudo. Sim. Mas ela não tinha noção que eu não estava bem, que eu não estava que eu estava na rua, que eu estava em algum lugar. Ela não chegou a saber disso. Uhum. Entendi. Aí, ok, foram procurar você, você estava com vergonha, encontraram, te mandaram para casa da sua avó no interior, certo? Isso, isso. Na verdade, na casa da minha tia. Aí, quando fizeram essa reunião familiar, falou assim: "Pra onde vamos mandar o Leandro?" Eu tenho um tio que mora em Itaporanga, uma cidadezinha de 10 mil habitantes. Ela fica próxima do Presidente Venceslau, uma cidadezinha bem pequena. Uhum. Trabalha na roça, rurais, assim, bem humilde. Era minha tia, um primo e meu tio. E eu fui para lá. E aí eu falei: agora a vida tá boa. Agora eu vou. Você se lembra dessa época? Eu lembro perfeitamente. Eu lembro do dia que eu cheguei, dia 12 de fevereiro de 95. Aham. Eu lembro a rua e muitas vezes eu sinto o cheiro de terra que tinha. Perfeitamente, dessa data. É. E aí eu fui. Como que era lá? Era. Era um vilarejo muito antigo, Tinha casas de eletricidade, tinha madeira. luz. Na verdade, tem a luz, só que assim, da cidade até o sítio, o vilarejo que a gente chama lá, a gente chama patrimônio. Até o patrimônio de São Sebastião, que tem umas 100 famílias hoje morando, um pouco mais, você tem 35 quilômetros. Só que na metade acaba o asfalto. Entendi. E aí você vai rodar quase 20 quilômetros de terra, Aham. só com sítios em volta. Uma casa com andar 2 quilômetros de distância uma da outra. No vilarejo, tem um grupinho de famílias, de 20, 30 Uhum. famílias. E aí eu fui para esse vilarejo, morar com a minha tia. Nossa. E era uma rua sem saída, lembro dos amigos, tenho amigos que eu fiz até hoje lá. Só que lá eu tinha que trabalhar. Lá eu Aham. aprendi, tipo, ter que acordar 5 horas da manhã, pular no trator, ir pra roça, carpir café, arrancar feijão. E depois, Trabalho manual mesmo. trabalho manual. Isso você tinha quantos Falei, anos? eu 10? tinha 12 anos. 12 anos e 12 foi anos. arrancando feijão. Arrancando feijão, carpindo café, colhendo café, banando café que você tem que jogar.
E aí tudo isso, e cuidar dos porcos, cuidar de galinha que a gente tinha em Mas casa. isso depois de ir pro colégio. Essa aí é pra Não, e para ir para o colégio tinha um trabalho, porque eu ia para a roça e eu tinha que tomar banho. Tinha um ônibus que buscava as crianças no patrimônio da hora, meio-dia. Aham. Eu estava na roça, a roça normalmente 1, 2, 3 quilômetros do patrimônio. Eu tomava um banho no rio, qualquer rio, ou uma mina que estivesse próximo, e aí saía daquele rio, sentava no pé de café, lá tinha era muito forte o café. Comia Uhum. e pegava o beco. Aham. Pegava meu pezinho e tinha que ir até o ônibus. Até onde o ônibus passasse. E aí rodava 15 quilômetros para chegar na escola. Aham. Aí estudava a tarde inteira. E aí eu fiz isso por 2 anos. Entendi. Então, trabalhava de manhã, estudava à tarde. De manhã. Sempre gostei de estudar, sempre gostei, Uhum. tive muita facilidade em aprendizado. Era terrível de gostar de conversar, de molecagem, mas sempre fui um bom aluno, assim. Só que chegou um tempo, com 14 anos, eu falei, não, não quero mais isso, porque eu comecei a sentir saudade da minha mãe. Aham. Com 14 anos. Com 14 para 15 anos, eu comecei a sentir saudade, falei, quero minha mãe, quero minha mãe. E eu já me considerava um homem. Falei, não, agora eu já tenho habilidade para ser um homem e cuidar da casa. Sim. E aí eu decido voltar para São Paulo, para Uhum. cuidar da minha mãe. Tinha Voltei, mantido o contato nesse tinha tempo, mantido sabia? contato. Aham. Inclusive, depois eu posso até te mandar. Eu tenho uma carta que, assim que eu saí da rua, que eu fui morar com a minha tia, um mês depois eu mandei uma carta para minha tia, que morava em São Paulo. Uhum. E na carta eu escrevo assim: tia, estou bem e já engordei 5 quilos. Então, essa é uma coisa que marca o tanto que era o sofrimento. Mas voltei para São Paulo, minha mãe estava na mesma favela, favela de Jardim dos Reis, ali. Mas, por ironia do destino, 3 meses após eu voltar, em 98, comecinho de 98, a prefeitura decidiu demolir a favela, porque tinha risco, é uma favela íngreme, Sim. para construir um campo de futebol. Aí eu falei, é muito de ironia. E É, aí ironia mesmo. fizeram um campo de futebol, a gente foi morar num prédio, e aí eu cuidei da minha mãe, começamos a cuidar, começamos a trabalhar. Eu comecei a trabalhar em tudo quanto é lugar. Trabalhei de ajudante em bar, gandula. Uhum. E como gandula na academia de tênis, eu conheci várias pessoas importantes. De tênis. De tênis, na play É, tênis. o que corre de um lado para o outro, perto da rede, pega a bolinha, fica E, assim. e Aham. aí quando você tem aula, o professor vai dando, jogando 100 bolinhas ali, Aí você você vai... faz assim para perguntar se ele quer bola e joga, né? Isso quando é torneio, quando é jogo, já é o jogo. Mas na Aham. aula, normalmente o aluno tá dando raquetada aleatórias. E aí Sim. você tem um cano que na ponta do cano tem dois parafusinhos e você vai apertando. Ah, Aí sei você sim, enche sim, de sim. bola e joga na Joga na cestinha. cestinha. Então eu fiz isso por Isso, 2 anos. só curiosidade, chegou a bater umas bolinhas de tênis Joguei, também? cheguei a ser federado, fui quinta classe. Sério? Hoje eu tenho dois primos que eu levei junto comigo e os dois são professores de tênis. Um tá em Rolândia, do Paraná, Chegou a ser e o outro em federado São em Paulo. Eu tênis, cheguei a ser federado. como deficiente Fui visual. quinta classe. E não sabia que, assim, que eu sempre batia atrasado. Eu não entendia por que que eu batia atrasado. Mas eu batia atrasado no tênis. Mas eu tinha um saque muito forte. Ah, Então eu você ganhava muito quer. ponto no saque. Então a gente tinha umas disputas de saque lá e eu me dava bem no saque. E na academia eu conheci várias pessoas Aham. legais. Conheci o Sebastião, do Abuso CIA, da CIA, o garoto propaganda, Uhum. que sempre me deu muito conselho bom. Falou assim, somos amigos até hoje. E ele fala, se prepara que um dia a vida vai ter a oportunidade de mudar. Mas você tem que estar preparado. Mentalmente você tem que melhorar. Conheci o Thunderbird, da MTV. Aham. Era um cara sensacional. E o Justo, um dia eu fui expulso da quadra, eu perdi. O Justo namorando com a Galisteu, foi ter aula de tênis nessa academia. Isso é Te hilário. expulsou? Não, eu comecei a jogar tênis, só que eu nunca tinha visto uma mulher tão bonita como a Galisteu. Aham. E ela parou do lado da quadra ali e eu, de vez a trabalhar, catava ali, fiquei olhando pra Galisteu. Fiquei parado. Ele olhou assim e falou assim: pode sair, garoto. Pode Então eu sair. tenho uma história que eu fui expulso pelo Justo. Agora, quem que foi que te falou para estar preparado para a oportunidade? Sebastião. Sebastião. Então ele Sebastião. falou, ó, se prepare que um dia a vida vai te dar a oportunidade. O que você acha que ele quis dizer quando ele falou se prepara? Porque você fala, a gente estava aqui há pouco tempo na aula ali com os alunos, né, da EduTalent, falando, olha, se prepara para uma entrevista, não tenha vergonha, fale. Por exemplo, eu dou aula para eles, eu vejo que eles sabem a matéria, mas aí chega numa apresentação, numa entrevista, trava. Comigo isso acontece no trabalho também, eu Uhum. às vezes travo. Sim. É muito fácil alguém falar, se prepara, não trave. O que talvez ele quis dizer com isso? O Sebastião, ele é um cara que ele sentava na arquibancada para ver os filhos dele treinar, já de Rudá, eram duas crianças na Uhum. época, e ele perguntava, como é que é a sua vida? Sempre foi muito curioso.
como é que você viu? O que que você faz? E a gente conversava algum tempo. E eu falava, contei um pouco da minha história para ele. E ele sempre falava assim, garoto, se prepara. Mas o preparar dele era preparar mentalmente. Aham. Porque a gente tinha muito casos de jovens que por comunidade, que acabam se desviando. Por não ter um tênis, por não ter uma roupa, acaba buscando o caminho mais fácil. Seja ou usando entorpecente, ou indo para a marginalização do crime. E ele fala, não, se prepara mentalmente. Você tem sonhos, você tem objetivos. Uma hora essa oportunidade vai chegar. E mentalmente você tem que estar preparado. E eu sempre pensava nisso. Eu pensava, meu dia de hoje tem que o dia de ontem, o de hoje tem que ser melhor que ontem, o de amanhã vai ser melhor que hoje. Mas eu tenho que trabalhar com a cabeça boa. Então, um dos pontos que eu nunca usei nenhum tipo de ilícito, eu nunca andei com pessoas que fosse ligada ao time de criminalização por conta disso. Eu Uhum. sabia os sonhos que eu tinha. E eu sabia que eu precisava me preparar. Entendi. E aí, essa chance chegou logo em seguida, você tem que ficar preparado, Foi esperando esse... preparando. Eu casei com 18 para 19 anos. Hoje eu já tenho 20 anos de casado, tenho 3 filhos, Que um filho de legal. 20 anos. E aí eu casei, minha mãe continuou morando com a minha irmã naquele prédio e fui trabalhar. Fui trabalhar e eu tinha parado de estudar na sétima série. Quando eu Então, você, quando jogou tênis, você ficou ali só trabalhando no clube de tênis fiquei por 2 anos por 2 anos sem estudar. sem estudar. Eu parei em 97 de estudar, na sétima série, e nunca mais voltei. Nunca mais voltou. Nunca mais voltei. Casou, já tinha... Casei, E aí fui foi trabalhar de cobrador de ônibus. cobrador de ônibus. Aham. Cobrador de ônibus, trabalhei no hospital. Eu primeiro fui no hospital, porteiro de hospital, auxiliar de Sim. farmácia, tudo que aparecia, eu tinha curiosidade de aprender e Aham. facilidade de aprender. Então, fui buscando a oportunidade. E apareceu o cobrador, fui cobrador, fiscal de ônibus. E com 26 para 27 anos, a minha esposa estava limpando minhas coisas e ela viu a maleta. E ela sabia da história da maleta. E ela falou: você tem que voltar a estudar. Eu falei: não, já temos filhos, deixa para os filhos agora, vamos investir neles. Ela: não, você tem que voltar a estudar. Você tem seus sonhos não podem morrer desse jeito. E ela me matriculou num supletivo. Hoje eu nem Uhum. sei, hoje acho que é o EJA que tem, mas Uhum. na época existiam alguns supletivos que você vinha e fazia só a prova. Aham. Você recebia uma apostila em casa, estudava a apostila e vinha fazer a prova. Eu fiz sétimo, oitavo, primeiro, segundo e terceiro em um ano de estudo. É. Eu estudava um Em mês casa, sozinho. sozinho, estudava a apostila, eu tinha facilidade de decorar o estilo da prova. Então, pelo estilo da prova, eu sabia quais seriam as próximas provas. Uhum. E eu fiz um ano. Então você via que tinha um padrão ali no jeito que as perguntas eram feitas e por causa disso dava para meio que... Era múltipla escolha, não, né? Múltipla escolha. Múltipla escolha. 10 questões por matéria. Então, você Aí dava para pegava eliminar. Aham. 8 matérias no oitavo ano, você fazia tudo no sábado. Então, eu já fazia tudo no sábado. Tá, mas tem esse padrão enfim, provas têm uma arte para poder fazer prova bem Tem. feita, né? Tem ali até conseguir ficar calmo, pensar direito no seu pé. Mas você já teve muito trabalho lendo a apostila ou você era que nem eu no ensino médio que só estudava antes da prova? Não, eu lia apostila. Eu lia apostila. Eu lia antes da prova, mas eu sempre gostei. Quando eu recebia, eu já lia. Eu ficava assim, não, eu tenho que ler. Então, como cobrador de ônibus, às vezes você vai para a primeira viagem muito cheio de passageiro. Mas quando você volta do centro para o bairro, você voltava vazio. Então, nesse tempo, eu conseguia ler. Uhum. Então, você vai ter poucos passageiros voltando, então você precisa ler. E aí, eu fui lendo e estudando. E aí, eu me formei, consegui passar nas provas. E aí, no ano seguinte, eu falei: a mais esposa, você vai fazer direito. E eu fui fazer direito na faculdade que não tem mais hoje, já foi comprada por aí agora, que era a Uniban, no Campo Limpo. Uhum. Fiz direito, e no primeiro dia de direito, na primeira semana de direito, eu cometi um ilícito. É. Eu queria ganhar dinheiro, eu queria fazer alguma forma para poder pagar a faculdade. Então, eu achei na internet uns livros, baixei os livros, levei na Xerox, copiei 50 livros, levei para a sala e comecei a vender os livros. É. E aí o professor promotor falou assim: isso é um crime que você está fazendo, você não pode fazer isso. Mas aí eu expliquei para ele que não sabia, tudo, ele era Aham. muito leigo. E ele falou: não, tudo bem, vamos deixar Você isso conseguiu tratar. vender algum Eu livro? consegui vender todos. Todos? Todos os Ah, livros, era R$ 10, R$ 20. entendi. Então eu Aham. fiz um empreendedorismo na primeira semana de aula. Mas eu continuei estudando, só que eu descobri que ou eu pagava aluguel ou eu pagava a faculdade. E eu precisei entender um padrão. E eu nunca enxerguei a lousa para estudar. Então, na faculdade, eu nunca consegui entender. Eu valia de uma explicação do professor, quando ele estava explicando, eu estava anotando. Aham. Eu sempre ia esperar o professor começar a explicar. Quando todo mundo já tinha copiado e ia começar a conversar, eu ficava na primeira carteira copiando o que o professor estava falando. Uhum. E eu sempre estudei por aquilo. Só que eu descobri que eu não pagava aluguel ou pagava faculdade. Aí eu
fui pesquisar e descobri que se eu mudasse de faculdade, eu ganhava desconto de 50%. Uhum. E se eu fosse monitor, eu ganhava mais 20% de desconto. Opa! E eu fiz essa conta. Então, Não. na faculdade, eu fiz primeiro ano na Uniban, segundo na Unip, terceiro na FMU, quarto na Uniara. E quinto na Uniara também por bolsa. Mas é 50%, 50% sempre da sua Sempre mensalidade. eu buscava 50%. Quando dava 30%, eu ia lá e falava, não consigo pagar. Conversava com os reitores, nunca tive vergonha de falar com o reitor, com o coordenador do curso, explicava a situação. E durante todo o ano, eu mudei de faculdade todos os anos. Olha, fica aí a dica para Tinha que quem está achando que estudar. é caro. Será que ainda Exato. existe isso hoje? Hoje eu não sei, eu sei que monitoria tem. Se você quer ser um aluno monitor, você tem esse viés acadêmico, você consegue um Sim, isso desconto. existe. Agora, desconto de transferência, eu não sei se ainda tem. É. Na minha época funcionou muito bem. E ajudou. E eu nunca peguei DP. Mesmo mudando de faculdades, eu nunca peguei uma DP. Aham, E quando você mudava, você ganha uma carga extra de. Porque às vezes as grades não batem, sim, você ganha vários cursos extras. Eu realizei os cursos e nunca consegui pegar DP. legal. E aí, beleza. Terminou os cursos, né? Terminei Se a OAB. formou em OAB. OAB. Fez a prova, Eu fiz fez direito. direito, desculpa, fez direito e passou na prova da É, OAB. aí eu estava advogando, ganhava um salário mínimo para advogar na procuradoria, e aí esse meu salário para manter a casa. Então eu fiquei 2 anos na procuradoria, em Araraquara, e aí eu fui fazer a prova na. Para fazer a prova, eu não conseguia pagar um cursinho. Uhum. Tinha umas aulas gratuitas da LFG, de alguns cursos, mas eu não conseguia pagar. O que que eu fiz? Eu peguei todo o conteúdo programático da prova, tinha um professor que dava aula pelo YouTube na época, Pedro Barreto, Aham. e ele morava nos Estados Unidos, Pedro então ele Barreto. dava aula de madrugada. Aham. E eu comecei a estudar por ele. E aí eu peguei todo o conteúdo no programático, pus uma planilha de Excel e peguei nome de 3 professores que tinham no YouTube diferente. Uhum. E eu estudava o mesmo tópico por 3 professores diferentes. Aham. Só que eu trabalhava na procuradoria 6 horas. Estudava à tarde. Eu estudava de madrugada, porque eu tinha 3 filhos já. Já tinha 3 filhos pequenos. Então, quando eles dormiam, eu começava a estudar. Eu E você estudava. dormia quanto? Eu dormia normalmente das 2 da manhã até as 5. Tem 3 três horinhas horas. 3, 4 por horas dia. por dia. No sábado eu dava um pouquinho mais de gás. Dava. E aí fui fazer a prova, passei na primeira fase. Segunda fase eu fui fazer, foi um embargo de declaração. Fazia isso na procuradoria. Aham. E aí foi quando eu abri, eu lembro do exemplo do professor Pedro Barreto falando: se o fisco mandou uma cobrança de imposto, quando começa a contar? Da partida do envio ou quando se recebeu em mãos? Aham. E ele tinha dado esse exemplo. Então eu já sabia a súmula, lembra da súmula, tudo. E aí foi tranquilo fazer a prova. Aí passei na Legal. OAB, fui contratado por um escritório para advogar, escritório de uma boutique jurídica em Araraquara, Dr. Luiz Fabiano. E na primeiro mês ele falou: cara, você não tem nada a ver com direito. Você gosta de processo, você gosta de organização. Porque eu cheguei no escritório e falei: não, mas esse layout tá errado. Aqui, ó, dá para tirar essas 2 salas, vamos fazer uma sala única para advogados, vamos melhorar a sala de visita. E ele me deu muita liberdade de mudar tudo isso. Inclusive, hoje tem Te um deu legado lá, oportunidade deu aqui, né? Aham. oportunidade, mas você não tem a ver com direito. Você tem a ver com gestão. Você fez direito porque viu o carro e achou que isso ia ser a maneira mais Sim. Mas eu insisti ainda. fácil. Aham. Fui fazer direito na USP, em Ribeirão, passei para direito tributário e direito econômico. Chorei no reitor e consegui fazer os 2 cursos. Um era sexta-noite, o outro era sábado, o dia inteiro. Fiz essas Aham. 2 pós lá na USP, de Ribeirão, Sábado o dia inteiro. E isso, os sabe? filhos em casa, Eu sua cheguei em esposa. casa. E era 1 hora e meia de Araraquara para Ribeirão Preto. Aí eu fiz curso, mas não usei. Vim usar agora, que o que eu aprendi de direito econômico. Agora está se falando em LGPD, já se falava no curso lá atrás, regulatória, agência De reguladora, privacidade de dados, já falava? falava sobre agências reguladoras. E uma das agências Tá. reguladoras é como é que a gente vai regularizar a questão de internet, a questão de segurança da informação. Então já tinha um princípio falando em 2016, 2016. e aí É. estava começando, foi onde eu aprendi. Mas aí eu fui fazer MBA em gestão de projetos. Fiz gestão de projetos, que aí o doutor Amou o Fabiano. MBA. A Aham. minha MBA foi da USP também. Eu falo que eu posso pedir música no Fantástico. Eu tenho 3 MBA, 3 pós na USP. E aí eu fui fazer esse MBA em gestão de projetos. Fiz um trabalho de TCC que foi globalização dos dados. E aí eu fui procurar emprego na área. Falei, agora eu vou procurar emprego de gestão. Só que por conta da deficiência, não se tem vaga para deficiente em níveis acima de aprendiz, de auxiliar ou assistente. Uhum. É muito raro. Hoje até está tendo um pouco mais. Você vê algumas poucas vagas para níveis acima de analista. Mas na época não tinha. Eu fui ser assistente administrativo na Johnson Johnson, como PCD. Mesmo já tendo, tá acabando a terceira pós,
Terceira pós. com tudo. Mas isso é porque não tinha vaga ou porque eles não queriam te dar esse papel? Porque todo o PCD ele era classificado nesse range. Então, se você dava um laudo para a empresa precisava justificar para o governo essa vaga de PCD. E eles não tinham, culturalmente, a gente criou um projeto depois para isso, mas até então, todos os PCD que entravam, a maioria ficavam ali. Passavam 10, 20 anos e E encerrava não a tinham carreira uma chance de crescimento. Era um título como é um limitador. PCD Aham. era tido como um limitador. Então, ó, nós estamos fazendo um favor de te dar um emprego, você vai ter que aceitar isso. E eu não concordei com isso. Fiz um projeto na Johnson lá, tipo, fui premiado por esse projeto, que era como é que a gente desenvolve a carreira de profissionais com deficiência. Job rotation, experimentação nessas áreas, dando ensinamento de ferramentas, curso de inglês. E esse trabalho foi feito. E aí, daí, desse papel em diante, começou-se a movimentar. Entendi. E aí eu tô quase chegando na sua pergunta anterior, que é como que eu cheguei Aham. na área de segurança. Vamos só fazer uma pausa para pegar água ali. Ah, boa. Importante. Eu também vou pausar aqui. Bem, então, a gente estava vaga de PCD, que era historicamente só dada para assistentes. Então, as empresas elas tinham que preencher cotas de assistente, de PCD, e não conheciam dar essa oportunidade para alguém com essa condição de ir para a carreira de gestão. Não teria. Na época, não. A gente tem a lei de cotas desde 91. Tem 32 anos de lei de cotas. A lei de cotas ela obriga a empresa, Uhum, pelo número de funcionários, que tem que ter um número de PCDs. Mas hoje a gente tem 1% dos uhum, PCDs no mercado. De 24 milhões aproximadamente, apenas 1%, 240 mil, está no mercado. uhum, E desse 1%, um do 1% consegue chegar a um cargo de gestão. uhum. É muito raro. É só ajeitar aqui. É muito raro conseguir chegar no cargo de gestão. E Hum, na Johnson eu fiz esse trabalho de desenvolvimento de carreira e apareceu um projeto de LGPD, em 2018. uhum. E ninguém queria pegar esse projeto. E, e aí eu, conversando com os diretores, conversando com o pessoal, me deram a oportunidade de estudar. Eu comecei a Por que estudar o ninguém queria tema. trabalhar com LGPD? Era algo muito novo, era algo muito, Ah, existia um limbo ali que é jurídico, é TI, é a parte de gestão, quem que cuida desse processo? E hum, como não tinha um dono, naturalmente, sim. ficou-se um empurra para várias áreas. Eu era da área de projetos, então acabou vindo para a gente esse escopo. E eu comecei a gostar. Aí eu comecei a gostar mais ainda da parte TI. Já Porque tinha é o pegado direito com processos e é o meio que combinação. combinação perfeita que me faltava. E aí eu comecei a estudar, fui tirar certificações, fiz todas as certificações da IKZIN, que eram 4 para vocês ter considerado de PO. Aí aproveitei e já fiz a da Então você ISO, é DPO, você tem um título de ou DPO, certificação, sim. certificação, né? Eu Ah, tenho as 4 certificações da IKZIN para a parte de PO, tenho as 4 de ISO para a parte de segurança de informação. Então, a sigla lá já tenho CDPO e CISO. E eu tirei também uma de projeto e depois eu fui tirar da EPP, que são as duas que são consideradas as mais renomadas no mercado hoje, uhum, que é a CIPM, para a gestão de projetos de privacidade, e a LGPD. Então, aí você ganha o título de CDPO pela IAPP, que é uma das mais renomadas no mercado. E daí nasceu minha vocação pela parte de tecnologia. Eu vi que na Johnson eu não conseguiria crescer o tanto que eu queria. Eu não ia ter, não conseguiria dar tração na carreira. uhum. Então eu agradeci, me despedi com dor. Hoje eu tenho. O meu time é um time muito especial, a gente se encontra, se conversa, mas eu me despedi, falei obrigado e fui começar a ver o mercado. E aí eu fui para a Sonda, fui para a Deloitte, e eu fui ganhando um pouco mais de corpo e cada Uhum. vez entrando mais na parte de tecnologia. Até que eu fui para a Veloy. E na Veloy era o título de especialista, já era uma vaga para PCD, Aham, para especialista em privacidade. entendi. E Para aí te eu fui dar a chance de ser o especialista técnico. ser especialista técnico. Aham, A gente construiu toda a área, construiu todo o processo, tivemos apoio de consultoria, mas a gente conseguiu desenhar o que a gente tinha de conhecimento teórico. legal. E aí de lá eu fui para outra empresa, aí surgiu a oportunidade de gerente de segurança de informação, que era o cargo que eu Uhum. já vim buscando, vim trabalhando, que é realmente ter gestão. Como é que a gente desenvolve outras pessoas? Essa é Sim, a minha vontade. Minha vontade não é só ser a parte técnica, é sim. desenvolver outras pessoas, criar habilidades, ajudar outras pessoas também a crescer. Passei 6 meses numa empresa, essa empresa fez um layoff, e aí de 50 funcionários, 20 era gerente, eliminou todos os gerentes, mas eu agradeci também que foi uma oportunidade,
e atualmente estou como consultor, cargo de gestão, cargo de liderança em cibersegurança. Impressionante. Muito obrigado, hein? Leandro, Imagina. realmente tem que escrever um livro. A sua memória, como que ela é? Você lembra, assim, da figura do seu pai ainda, da casa dele? Lembro. Uma parte que eu pulei do meu pai, é... meu pai nunca foi meu amigo, nunca tive uma relação muito próxima. Uhum. Mas quando ele foi internado em coma, ele ficou 28 dias. Desses 28 dias em coma, e minha madrasta falou assim, eu não deixo ninguém a não ser você. Eu liguei pro meu chefe na época, cobrador de ônibus, falei, ó, não sei o que você vai fazer, me dar férias, mandar embora, mas eu vou ficar com meu pai. E eu fui e fiquei do lado dele. No último dia de vida dele, ele voltou do coma, me abraçou e falou assim, tenho orgulho do homem que você se tornou. E poucas horas depois ele veio falecer. Nossa, Então, tudo que a gente tinha que resolver de amizade, de publicidade, foi num abraço. Então, eu não tive um pai presente na minha vida, mas daquele momento em diante, eu tive orgulho de ter um pai. Então, a gente resolveu ali com meu pai. Mas eu tenho muitas lembranças dele, a voz rouca, o jeito dele falar, o jeito de brincar, e eu aham, ainda tenho essas lembranças, assim. interessante. Bem, mas Leandro, vou mudar um pouco o assunto. Bem, a gente estava aqui falando mais cedo hoje com alunos da EduTalent, então tem umas perguntas nesse sentido de TI, como que você aprendeu e também de carreira. Nessa sua experiência que você trabalhou, começou pela LGPD, começou, na verdade, só praticando direito, começou estudando mais contrato, fazendo aquela leitura jurídica, que é algo que, por exemplo, eu não gosto. Nem eu. Eu leio parágrafos, às vezes, umas 5 vezes até tentar entender o que está escrito. E você tem o equivalente a isso em TI, né, em cyber, que é estudar para uma certificação, que é eu ler o livro muitas vezes em inglês. E você diz que é a melhor maneira prática de conseguir experiência de TI, aquilo que você faz na sua consultoria, na sua profissão hoje. É claro que a prática vem da prática, Uhum. mas quando não se tem prática, talvez o que você procuraria em um funcionário para contratar para a sua equipe? Eu vou dividir alguns pontos. Primeiro, você tem que entender quais são as áreas e sub-áreas dentro de TI. Quando eu fui fazer cyber, eu procurei entender o que faz um red team, o que faz um blue team, um Sim. purple team. E você entender o que faz, você consegue entender o que você gosta. Porque tem muita gente que faz o que não gosta. E tem muita gente que só acha que é o pentest, Só pentest. só pentest. Eu, particularmente, sou o cara que gosta de governança. Eu Uhum, gosto de escrever uma política, eu gosto de criar treinamento, eu gosto de olhar risco, eu gosto de entender a conformidade de compliance. Então, eu sou um cara que hoje, em cyber, eu gosto de estar nessa parte de governança. Então, eu fui mais para esse lado, entender esse lado. Se você não tem a prática e você não consegue entrar no mercado porque não tem a prática, existe uma coisa simples de resolver e poucas pessoas prestam atenção. uhum, A gente tem milhares e milhares de empresas, de fundações, de ONGs, que estão abertas, precisando de profissionais. Então, uhum, você acabou de fazer um curso de cyber, um curso de governança de TI, de desenvolvimento seguro ou de programação, entre em contato com essas agências e fala assim, ó, eu sou um profissional, eu quero poder ajudar vocês. Você vai estar fazendo um ganha-ganha. É um win-win. claro. Você vai estar ajudando uma ONG, uma fundação sem fins lucrativos a melhorar seus processos, a se desenvolver, e você está aprendendo que é na prática. Porque numa entrevista, se você falar para mim como gestor, ó, eu não tenho experiência prática de mercado corporativo, Aham. mas eu já fiz isso na escola, eu fiz isso aqui numa ONG, eu fiz isso aqui na comunidade para o bairro, eu tive. Você consegue ter uma entrevista, você consegue Você ser consegue entrevistado. desenvolver. Eu consegui entrevistar um rapaz que ele fez um aplicativo para uma ONG de animais. Então, Aham. para fazer o cadastro dos animais que precisavam de doação, ele fez um aplicativo. Uhum. E aí, ele falou assim: ó, não tem experiência, mas o que eu aprendi a fazer no meu curso, eu apliquei aqui e aqui. Sim. Então, você Você consegue. contratou ele. Aham. Contratou ele, a empresa É. Alego foi contratou ele. Então, esse é o ponto, é você entender que sim, eu não tenho vaga para me entrar, mas como é que eu construo essa vaga? E o outro ponto é network. É você entrar em Uhum. contato com o Christian lá no LinkedIn, ó, eu conheço o seu trabalho, queria aprender um pouco mais, porque, querendo ou não, é uma coisa que ninguém gosta de falar, mas é verdade,
80% das vagas hoje vem de indicação. Uhum, Mas a indicação não é que você vai ter a vaga. Você vai ter a oportunidade de ser entrevistado para a vaga. exato. Esses 20% é você lá dentro. Então, faça o network. Você constrói o network, a pessoa vai te abrir a porta. Se É, o você vai entrar e ficar, é outro assunto. uma coisa só também para esclarecer que o network ele não é vou falar com meus amigos, né? Porque as pessoas podem pensar, olha, eu não tenho um amigo aqui que é gerente, que é diretor de banco. É você mandar uma mensagem para alguém no LinkedIn, pode ser até a mesma mensagem para várias pessoas. Ó, tô aqui buscando mais oportunidades. A cada 10 que você manda, uma pessoa responde. A cada 20 que você manda, duas pessoas respondem. Participar de evento. Evento, eu falo uma coisa que é engraçado. Evento não é para você aprender. Você pode ir lá, sentar, aprender, mas poucas pessoas conseguem reter o conhecimento do evento. Evento você vai conhecer um overview de algum processo, de alguma ferramenta. Mas evento foi feito para construir network. Então você sai de um evento ali, mas eu sou tímido, não consigo falar com ninguém. O que que eu faço? Eu estou assistindo a palestra, eu identifico duas, três pessoas que eu gostaria de falar. Antes de estar acabando o evento, eu vou próximo da pessoa falando, nossa, tudo bem, eu sou o Leandro, prazer. O que você achou desse tema? Eu começo a construir o assunto com base no que eu aprendi, que eu assisti na palestra. O que você achou desse tema? Será que existe uma outra visão desse mesmo tema? Você já aplicou esse conceito? Então, esses são os pontos que você Bom, pode construir. muito bom. Tem um ponto que eu poderia falar para você, Pode falar, por favor. dessa questão de network. Eu sou muito fã do Jim Collins, que é o escritor americano. Gene Jim Collins. Collins, ele Aham. fez livro Empresas Feitas para Durar, Sim. De Bom para Ótimo. Eu não falo inglês. Negligenciei muito tempo na carreira. Não negligencie o inglês. Estude um pouquinho, leia livro, estude inglês, porque hoje em dia, sem o inglês, você perde muita coisa da TI. Você perde muitos conceitos. O que você aprenderia hoje, vai levar 3 anos daqui para frente para ter uma coisa madura. Eu traduzi um e-mail no Google, mandei um e-mail para ele. Passou alguns meses, algumas semanas, ele me retornou, começamos a conversar, ele mandava um e-mail, eu traduzia, ele me mandou um livro autografado dele e me convidou para participar de um evento com ele nos Estados Unidos. E, poxa, que legal, hein? Falou, não, você, quando vir para cá, você me fala, agora eu estou vendo com ele, talvez, se tudo correr bem, nós vamos estar dia 15 e 16 de novembro lá no evento em Nova York com ele. Olha. Então, você construir. Ele é um mentor que eu tenho Aham. e ele nem sabe que é mentor. Porque a mentoria é eu olhar para o Christian e falar assim: eu admiro o trabalho do Christian. Cara, ele é excepcional, ele entrega. Quando eu tenho um mentor e ele não sabe, eu me ponho na posição: eu tenho esse problema, o que o Christian faria? Uhum. Como é que ele pensaria isso aqui? Então você acaba sendo um mentor e a pessoa nem sabe que é mentor. É você moldar as suas atividades através daquela pessoa. Tá ali para ajudar aquela pessoa a resolver esses problemas, né? Tá Sim, presente como gestor também. O gestor é o mentor, você tem que estar presente. seja presente. O importante é estar lá e estar conversando sobre os problemas. Me diz uma coisa, como que você aprendeu o inglês? O inglês eu tenho aprendido, estou estudando o Aham, inglês, tentei por diversas formas, mas negligenciei, e aí meu filho falou, pai, eu quero ir embora para os Estados Unidos, eu quero estudar, quero ter oportunidade fora, e eu comecei a identificar que todos os diretores de empresa, todos os grandes gestores, eles têm duas coisas em comum, três coisas em comum. O primeiro é o estudo em uma escola renomada, o segundo é o intercâmbio, e o terceiro é o inglês. uhum, E aí eu falei, a escola eu já consegui me formar na USP. Então falta o intercâmbio e falta o inglês. Então eu preciso juntar essas duas coisas. E eu comecei a estudar. E aí eu conheci o Paulo Amazonas, sim, ele tem uma escola de inglês e ele concede bolsas para pessoas de comunidades. aham, E conversando com ele, que eu não tinha inglês, ele falou, não, para você não é que você não consegue pagar o curso. Que ele tem um curso pago e tem um curso, mas para você eu vou dar bolsa. Eu quero que você estude inglês. Eu quero que você estude. E aí hoje eu e meu filho fazemos aula com o Paulo Amazonas. entendi. Entendi. Falamos com ele, ele tem um método ali que é bem bacana e prático, né? Sim, Beleza, vamos seguir aqui. Só mais algumas perguntas. tranquilo. Fica à vontade. É, Voltando nessa questão que a gente falou de contratar um talento sem experiência. Tudo bem que tem as opções de ir lá e fazer um trabalho voluntário, mas que seja um trabalho profissional, só não recebendo dinheiro. Mas muitas vezes as empresas não têm a oferta de pessoas com experiência não paga, não equivale à demanda de profissionais.
que você falaria para a empresa que está na dúvida ali, se eu dou essa chance ou não para um funcionário? Muitas vezes os alunos do Talent, eles vão e eles entrevistam, e depois eu faço um feedback com o gestor, falo, olha, eu gostei muito, pessoa inteligente, tem muito potencial, mas só que não tem experiência, não é para mim. Se você, como que você falaria para essa empresa, pedindo para eles acreditarem em dar uma chance? Porque, por exemplo, eu caí de paraquedas em cibersegurança porque alguém me deu uma chance. Você também, né? Sim. É a questão do imediatismo e urgentividade. Nas empresas, tudo virou urgente. Poucas empresas hoje estão tocando aqueles projetos que a gente senta, planeja e executa o projeto com tranquilidade. Tudo virou demanda de urgência. E por conta da demanda de urgência, os gerentes hoje estão buscando profissionais mais sêniores. E acabam esquecendo que o mercado não tem o número suficiente de sêniores para atender. Uhum. Então, nesse momento, a gente tem que dar um passo atrás, falar, ok, eu entendo que esse projeto é urgente, mas eu vou trazer um júnior. E quando você traz um talento do talent, você vai ter que ter alguém próximo dele. Mas Sim. esse é o seu papel como gestor. Você tem que estar ali. Você pode dar o tom para esse talento. Às vezes você vai ter que acelerar um pouco mais ele. Mas você precisa ter ele lá dentro. Eu costumo sempre falar na agência assim, vamos fazer um experimento de 6 meses, de um ano. Sim. Se em um ano ele não entrar no ritmo da empresa, não entrar dentro das especificações que a vaga exige, ok, mas eu treinei. Mas tem muita empresa que não quer ter esse tempo. Eles consideram perda de tempo. Não, eu vejo o contrário. Quanto mais jovens júniores eu conseguir formar, mais a retenção de talento. E eu também não posso ter medo de perder. Uma das grandes dificuldades das empresas hoje é eu formo o talento, ele quando ele passa para pleno e sênior, ele vai embora. Sim. Então você tem que identificar qual é o sua dor. Por que você está perdendo talento? É por questão de salário, é por questão de benefícios ou é por questão de gestão? Uhum. Então, eu acho que a gente precisa dar esse passo atrás ou parar um momento e falar assim, ó, eu quero 3 júnior, eu tenho 2 vagas sênior. Então, eu vou trazer um sênior, eu vou trazer 3 júniors, Uhum. que é praticamente equiparação de salário. Aham. Você vai ter maiores recursos, mais tempo disponível para o seu trabalho, e você vai preparar aquele júnior que entrou para essas 2 vagas. Esse júnior vai monitorar esse sênior vai monitorar os 3 júniors. Uhum. Você está formando um gestor também. Você não está Exato. só formando os três Aham. júnior que acabou de entrar. Você está preparando aquele cara do time para poder formar. Ou eu tenho um pleno no meu time e vou trazer um júnior. Esse pleno, para ele passar o próximo estágio, que é o sênior, ele tem que formar o júnior. Sim. Então a gente E tem. ele já está aprendendo a formar porque tem alguém formando ele. Então, na minha visão, Então, o elo para a empresa tem que ser esse. Pensar em formar pessoas. por contrapartida, se você coloca um sênior em campo sem ninguém abaixo, você está meio que encalhado também. Você não está, você só quer contratar alguém com experiência. Não tem ninguém abaixo dessa pessoa, desse sênior. A empresa está ali com o risco de perder a pessoa, o sênior, porque ele não tem opção de crescimento, porque sem ninguém ali embaixo não vai crescer. É que normalmente, principalmente na TI, as pessoas não querem ser tão mais especialistas. Antigamente você queria ser um Sim, especialista. Você queria viver voo solo. sim. Hoje, as pessoas sentem falta dessa outras pessoas. E aí, quando você tem eu falo que tem que ter um equilíbrio. Você tem que ser um bom gestor ou ter uma boa noção de gestão de pessoas, e você tem que ser técnico. Uhum. Você tem que ser esse equilíbrio. Antigamente era mais técnico, baixa gestão. O mundo globalizado de agora, você tem que ter os dois equilíbrios. Sim, E com esse equilíbrio, você precisa formar pessoas. E aí, realmente, a empresa está perdendo muito profissionais por conta de não ter esses profissionais abaixo. sim. Se você comentou numa entrevista, não sei se é na Globo, mas enfim, você comentou algo daquela. Só preciso de uma chance, né? Tudo que você precisa é só uma. Você pode elaborar um pouco no que isso quer dizer, e isso é voltado para o aluno, ou para o jovem, na verdade, que não sabia o que era tecnologia, participou de algum cursinho e gostou, ou ouviu falar. Essa chance quem precisa é ele, quem precisa é a empresa, são os dois.
Quem precisa são os dois. A empresa precisa de apenas uma chance para identificar um talento. E como é que ela vai identificar o talento? Pondo ele para dentro. Ela só vai saber se esse cara realmente é um talento, não é pelo currículo dele, não é pelo curso que ele fez, é o que ele desenvolve dentro da empresa. Como que ele trata os pares, como é que ele trata as outras áreas, como é que ele entrega, como é que ele se apresenta. Então, ela precisa de uma oportunidade, uma chance para poder avaliar esse profissional. E ela tem que, para avaliar, não vai avaliar. A gente pode ter 10 entrevistas, a gente pode ter o melhor currículo, mas se eu não conseguir avaliar o soft skill e hard skill dele no dia a dia, eu não consigo identificar um talento. E eu, como talento, como um jovem aprendiz, como um júnior que estou começando, eu preciso de uma oportunidade de mostrar. E essa oportunidade de mostrar, eu tenho que entender. Eu tenho que performar. Eu tenho que demonstrar o que eu posso construir. Sim. Às vezes eu vejo muitos jovens preocupados em demonstrar todo o conhecimento no primeiro momento. Exato. Não, você tem que ter Exato. equilíbrio. Você tem que, assim, você tem que ter a simplicidade ou humildade de falar para o seu gestor: olha, eu não sei tudo. Mas se você me der um dia, eu vou buscar a resposta. Eu não sei o que é um pen test. Eu nunca realizei um pen test. Mas, ó, me dá 2 dias que eu vou estudar, vou pegar um livro, vou ligar para alguém que fez e eu vou trazer a resposta. Sim. Então, você que está começando agora na carreira, você que está na EduTalent fazendo o curso, tenha isso em mente. Você precisa de uma oportunidade para demonstrar o seu talento. E demonstrar o seu talento não é querer sair atropelando os processos, ou querer sair fazendo tudo uma vez. Não. Você precisa entrar na empresa, entender a empresa. Uma dica que eu dou muito valiosa: entenda o negócio da empresa. Porque para cada negócio da empresa, você tem uma situação diferente. O que é um risco para um banco, não é um risco para a farmacêutica. O que é um risco para a farmacêutica, não é um risco para a empresa de varejo. Então, aproveite a oportunidade, construa essa oportunidade de demonstrar o seu talento na primeira vez. Você só tem uma chance de causar a primeira boa impressão. Não haverá segunda chance. Então, causar e não se atropele. Não tenha medo de errar. Se você errar, fala: eu errei, assuma o erro e fala: eu vou construir a partir disso. Eu vou errar, não erre várias vezes. E aprenda com erros de outras pessoas. Então, converse com as pessoas. Quando você estiver na empresa, não se acanhe, não se feche. Vá na outra área. Uma dica que eu sempre passo para os meus liderados é: você acabou de entrar na empresa, você vai fazer one-on-one. A gente tem 15 áreas aqui na empresa. Eu quero que você, nesses 2 meses, você marque um one-on-one com um analista e com um gerente de cada área. E aí a gente monta o texto junto e ele vai disparar esses convites. Nessas entrevistas, você vai se apresentar, vai pedir para outra pessoa se apresentar e você vai perguntar: o que a sua área faz? A pessoa vai explicar tudo o que faz. E aí você pergunta assim: como que a minha área impacta a sua área? E aí você começa a entender o negócio. Então, essas são a sua oportunidade. Então, é nesse contexto, de ter a oportunidade para os dois lados. A empresa precisa de uma oportunidade para identificar o talento, e o talento precisa de uma oportunidade para mostrar que ele é capaz e que ele é a pessoa certa para a Se vaga. ninguém dá chance um ao outro, Não vai existir. O ecossistema vai continuar nessa bolha que a gente está. A gente precisa furar essa bolha. precisamos. E mostrar que temos talentos. Eu acho que temos diversas faculdades maravilhosas, como PUC, Mackenzie, USP, FGV. São faculdades realmente maravilhosas. Com certeza. Mas a gente tem o João, o Guilherme, o Pedro, que não teve a mesma condição e que ainda não fez uma faculdade. Mas ele teve a oportunidade de fazer um curso da Competia. Ele teve a condição de tirar uma certificação. Ele recebendo a oportunidade, ele vai poder fazer uma faculdade. E muitas das vezes, ele vai ser o primeiro cara na família dele que fez uma faculdade. Então, um tempo atrás, a gente contratou um jovem aprendiz que ele chegava para a família e ficava assim: a família agradecia, falando assim: eu sou o arrimo de família. Eu ganho como jovem aprendiz o que meu pai ganha como garçom, como porteiro. E ele passa a constituir a renda da família. Então, a gente precisa ter essas oportunidades. Precisamos criar essa oportunidade. Para você que não conhece aí do Talent, o Christian é uma pessoa sensacional. Eu queria deixar esse recado final, Christian. Procurem a EduTalent, porque a EduTalent não é um formato de negócio visando lucratividade. Ela está visando desenvolvimento de pessoas, de profissionais, a trazer o mercado. Ela quer trazer
aquele o Guilherme, o João, o Pedro, que sequer teria oportunidade de chegar à porta da empresa, porque tem muito isso, Cristian. Tem muito jovem que não se candidata nas Aham. vagas porque ele acha que aquela empresa não é para ele. Você vê que empresas como Johnson, como Itaú, como várias empresas grandes, Aham. o cara não se candidata. Ele vê uma vaga Não é analista para mim, não júnior, vou perder meu não tempo. vou perder meu tempo, eu nunca vou conseguir passar dos processos. Aham. Então, você que está fazendo isso, desenvolva, acredite Entende? e tente. E você empresário, você gestor de áreas, dê uma oportunidade de conversar com o Christian, de entender esse sistema. Eu tenho certeza que dentro da EduTalent vai ter um talento que você hoje é um talento, uma provisão de um talento. Mas daqui 5, 6 anos você vai olhar e vai ter orgulho de ter trazido esse talento para dentro da sua equipe. Muito bom. Muito obrigado.